Olá, muito boa tarde. Saúdo a toda a família Jake nesta tarde desta quarta-feira, 2 de dezembro, agora nesse horário de 16 horas. A todos da família do Grupo de Estudos Espírita Iluminação Crística, saúdo a todos em nome de Adeildes, a nossa coordenadora da tarde. Aproveito a ocasião também para agradecer a oportunidade nos dada pela casa, pela lembrança do nosso querido Celso Seara. Então, rogamos ao Divino Rabi Jesus que nos abençoe nesta tarde, que a espiritualidade, os benfeitores de luz que trabalham na seara desta casa, desta família Jake, possam nos conduzir às reflexões da tarde, nos elevando o pensamento, ajudando-nos a alçar voo de conhecimento através dos ensinamentos do Cristo e através da doutrina espírita. Eu gostaria de iniciar logo o trabalho do tema, o discípulo anônimo, o trabalhador anônimo, já trazendo a todos nós essa reflexão. Quem é o trabalhador anônimo da seara do Cristo? No movimento espírita, nas casas espíritas, sobretudo aqui na casa do Jake, quem são os trabalhadores anônimos? Oxalá todos fossem anônimos. Essa é a maneira mais feliz de servir na seara do Cristo. Mas antes de iniciar propriamente a abordagem que iremos fazer sobre o tema do trabalhador anônimo, quero citar um trecho importantíssimo para a nossa reflexão, que está em João 20, 21, 25. João escreve: muitas outras coisas, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo caberiam os livros que dela houvesse de se escrever. Veja, quando João fala, nem os livros do mundo todo poderiam caber, ele está se referindo, obviamente, à quantidade de livros que existia na sua época. No ano 30 da Palestina, existiam já grandes bibliotecas no Egito, em Alexandria, na própria Jerusalém. Basicamente, Roma, naquele momento da história, é que centralizava, mas existiam inúmeras bibliotecas, mas nada comparado ao que nós podemos ter hoje, né? Então, de lá para cá, a profusão, a produção de livros foi enorme. Mas o que ele quer dizer aí, só pelo quantitativo de livros daquela época já não era pouca coisa. O que nos mostra o seguinte, o que o João quer nos falar é o seguinte: além dos 4 registros bibliográficos que falam sobre Jesus, que nós temos em Mateus, Levi, que nós temos em Lucas, João Marcos, e que nós temos no próprio João Evangelista. Nesses 4 livros nós temos basicamente tudo o que se trata, tudo que se revela a partir dos feitos do divino Rabi, no mergulho que ele fez à nossa crosta terrestre, conforme ele havia prometido. Então, o que João nos fala é o seguinte: olha, esses escritos são sublimes, maravilhosos, e só aqui já dá para tirar a lição de toda a regeneração da humanidade. Mas houve muito mais, teve muito mais coisas que não foram registradas naquela época. Ou até foram e não chegaram até as nossas mãos nos dias de hoje. É interessante entender que existem basicamente 2 formas em que a espiritualidade, e aí a partir do advento do espiritismo, nós podemos compreender essas possibilidades, compreender melhor essas possibilidades, que nós temos 2 fontes básicas que podem nos trazer a lumen informações, relatos, histórias vividas na época de Jesus. A primeira delas são os arquivos espirituais. Nós temos como referência, importante referência, a colônia Redenção, que não é geograficamente, mas como referência fica mais ou menos aqui
em Salvador, do qual a nossa querida Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles é quem coordena. E essa colônia espiritual ela se destaca exatamente pelo acervo espiritual que tem de muitos relatos. Muitos desses relatos da época de Cristo, que estão ali depositados, foram-nos trazidos, por exemplo, em psicografia por espíritos como de Maria Quitéria. Essa seria uma forma importante de trazer até o mundo material esses relatos maravilhosos. Uma outra fonte dessas informações seriam através da mediunidade de médiuns que têm o poder da psicometria histórica. O médium faz um mergulho astral, né? E aí eu posso pegar o exemplo diretamente de Ivone do Amaral Pereira, que ela era uma médium que conseguia fazer com facilidade esse tipo de viagem astral, o corpo na condição de catalepsia, e o espírito livre faz a viagem astral, vai ao passado e consegue remontar exatamente o tempo, o período das informações sobrepostas que ela quer buscar informação. Assim, ela psicografou a trilogia, né? As Voragens do Pecado, O Cavaleiro no Mies e O Drama da Bretanha, que conta a sua própria história. Então ela volta ao passado e faz esse resgate, registra através da parceria com o Espírito Charles, para que a gente tenha esses ensinamentos maravilhosos. Pois bem, da época de Jesus, existem muitos relatos que não chegou aos nossos tempos, ou que pelo menos começamos a ter acesso a partir do advento do Consolador, do Espiritismo, exatamente por essas duas principais vias, conforme eu já relatei. Então, todos nós que somos trabalhadores anônimos, ou procuramos ser trabalhadores anônimos, porque os atos que a gente faz, a maioria dos atos, eles não são divulgados e nem devem ser divulgados. Não é isso que o trabalhador da seara espírita deve esperar. Não é isso que o trabalhador cristão que trabalha na seara do Cristo deve esperar. O galardão que nos aguarda é o galardão no plano espiritual, e não as honras, os méritos aqui da terra, né? Nem o tapinha nas costas, nem o parabéns, nada disso nos reserva. A nossa proposta, a nossa principal meio de trabalho seria trabalhar com um verdadeiro trabalhador anônimo. Mas aí eu quero lançar uma pergunta que vai pautar a reflexão dos nossos estudos. Quem foi que outorgou aos espíritas o direito de evocar espíritos, de doutrinar espíritos, de dialogar com os espíritos, e usando uma palavra mais genuinamente do contexto bíblico, quem nos outorgou o direito de expulsar demônios? Usando a expressão bíblica, né? Nós sabemos que não existem demônios, hoje em dia nem a palavra obsessor já é muito recomendada a utilização, que na verdade são espíritos assim como nós, que ainda estão presos em teias infelizes da compreensão do amor divino, assim como nós. Nós também vivemos esse momento. Hoje estamos melhorzinhos, vamos dizer assim, e então nós também, desse ponto de vista, já fomos demônios, né? Então a expressão demônio, a gente respeita a originalidade que tem nos textos bíblicos, então quando citamos, estamos respeitando essa originalidade, mas sabemos que não existem demônios, ok? Então veja, a reflexão é essa: quem foi que outorgou aos espíritas, ao espiritismo, o direito de expulsar demônios? Nós temos os nossos trabalhos mediúnicos, as tarefas mediúnicas. Nessas tarefas mediúnicas nós temos inúmeras oportunidades de atender inúmeros espíritos necessitados. Além dessa tarefa específica das mediúnicas, nós temos as doutrinárias, em que nela são trabalhados muitos espíritos, muitos corações empedernidos. Nós temos os passes magnéticos,
a fluidoterapia, que ajuda a acalmar, a eliminar liames espirituais deletérios. Ou seja, existe na seara espírita uma infinidade de trabalhos que lidar exatamente com essa temática, né? De agir junto aos espíritos endurecidos. Mas a pergunta ainda, quem nos autorizou? Quando nos foi autorizado? E aí, para compreender sobre isso, eu quero fazer a leitura de Marcos 9, 36 a 39. E lá está relatado assim: quem receber um destes meninos em meu nome, um desses pequeninos, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então respondeu-lhe João, dizendo: Mestre, vimos um que lançava fora demônios em teu nome, que não nos segue, e lhe proibamos. Então disse-lhes Jesus: não lhe proíbas, porque não há nenhum que faça milagres em meu nome e que não possa dizer mal de mim, porque quem não é contra mim será sempre a favor de mim. Quem não é contra vós será a favor de vós. Aí está a resposta para essa pergunta retórica que eu acabo de formular. Mas nós vamos ainda buscar compreender mais, né? Nós sabemos que lá em Moisés vai proibir que se evoquem espíritos. E Haroldo Dutra Dias gosta de lembrar bem, bom, se ele proibia é porque existia os espíritos e a comunicabilidade com os espíritos, ou seja, ele já admite isso. E eu quero dizer o seguinte, Moisés fez muito bem em proibir, fez muito bem. Até porque hoje em dia é importante que não se invoque espíritos de qualquer sorte, por brincadeira, né? Existem toda um cuidado necessário para isso, que nós vamos encontrar dentro da doutrina, através do estudo minucioso, determinado, intencional, pragmático do espiritismo, para que nós consigamos saber como lidar com essa esfera da vida, a esfera espiritual que nos rodeia. Esta ampla compreensão é necessária para que nós tenhamos um mínimo de sucesso nesse trabalho. Então, Moisés fez muito bem em proibir. Mas Jesus aqui, exatamente nessa passagem, ele vai nos outorgar a condição de fazer esse tipo de trabalho, de repetir esse trabalho. Ocorre que esse processo se deu, então veja, João estava ali falando para Jesus, olha, encontrei uma pessoa que expulsava espíritos em vosso nome, mas que não é um dos nossos, não é um dos 12 apóstolos, não está em nosso círculo íntimo de trabalho. Então, quem foi que autorizou ele a expulsar demônios em vosso nome, Jesus? Então, por isso eu lhe proibi. E Jesus vai admoestá-lo dizendo, não, João, está errado. Então, através desse personagem, nós vamos conhecer esse momento histórico do Evangelho de Jesus. E que vai balizar os trabalhos hoje do Espiritismo, né? Nós fomos buscar, para trabalhar o tema, o capítulo 5, O Discípulo Anônimo, do livro de Tolstói, em parceria com Ivone do Amaral Pereira, o livro Ressurreição e Vida, onde tem as primeiras psicografias, as primeiras crônicas trazidas por Tolstói através da lavra de Ivone do Amaral Pereira. E ela vai contar exatamente a história deste personagem anônimo para os anais evangélicos, mas de extrema importância para a compreensão dos trabalhos que desenvolvemos hoje no campo da seara espírita. E aí o próprio Tolstói, sobre esse versículo, ele vai desenvolver
uma orientação que se diz o seguinte, abre aspas para Tolstói. Se ele, este trabalhador anônimo, se ele lançava demônios em nome de Jesus, era virtuoso, porque a virtude é o primordial poder para se expulsarem demônios. E se os expulsava em nome de Jesus, era porque amava Jesus. E se amava Jesus, era porque seguia seus ensinamentos. E se seguia seus ensinamentos, necessariamente os ouvia do próprio Jesus, perdido no anonimato das turbas, sem ser notado por ninguém, como certamente sucederia a muitos outros simpatizantes do Senhor, que deram até a própria vida por seu nome e sua doutrina, mas cujos nomes a posteridade não logrou conhecer. Quantos trabalhadores anônimos, mártires anônimos, que foram sacrificados ao longo do curso lá do cristianismo primitivo, na Palestina, em Roma, até na Grécia, em todos os lugares onde buscou-se fazer a difusão dos ensinamentos de Jesus. Quantos anônimos entregaram sua vida com verdadeiro amor nos coliseus ante as chamas infamantes, ante as feras, ante as pontas de lanças dos soldados romanos. Quantos sofreram anonimamente em nome do Divino Rabi, para que nós hoje, 2000 anos depois, tivéssemos a oportunidade de estar nos banhando nesse manancial de conhecimento e de luz. Quantos anônimos desse? Então, esse capítulo, Discípulo Anônimo, capítulo 5, de Ressurreição e Vida, de Ivone do Amaral Pereira, com o espírito de Tolstói, nos traz a lumen a história deste homem, que é sobre esse personagem que nós iremos discorrer sobre o trabalhador anônimo que todos nós devemos ser na seara espírita. Pois bem, naqueles idos em que Jesus assumiu o ministério dele, já aos 30 anos de idade, que ele já tinha recolhido seus discípulos e começa a promover as primeiras prédicas na terra palestina, na Galileia, mais precisamente em Cafarnaum, onde foi o berço, o epicentro de seu trabalho. Muitas coisas aconteceram e Jesus sempre foi seguido por muitos curiosos que se encantavam com seus doces ensinamentos, com as suas doces, maravilhosas boas novas, e muitos anônimos se perdiam ali no meio da multidão. Imaginem, os caros amigos, quando você está diante de uma pessoa muito luminosa, um orador muito luminoso. Vamos pegar um exemplo, nosso querido Divaldo Franco. Quando o Divaldo Franco está trabalhando, palestrando, nos ensinando, raramente a gente olha para o lado, né? Não nos damos conta do que se passa ao redor, ficamos plenamente concentrados, absorvidos pelo verbo eloquente de nosso discípulo, do discípulo do nosso tempo. Imagine, então, o que seria isso com Jesus. Então, todas as atenções estariam sempre voltadas para o divino Galileu. Mas se alguém fosse capaz de parar, de observar ao redor o que se passava, iria ver a fonte, o coração, o sentimento, a beleza de muitos anônimos que estavam ali embevecidos, transformando seus corações através daquele verbo maravilhoso de Jesus, com seus ensinamentos. Então eu peço permissão novamente para fazer uma leitura aqui que vai nos mostrar mais ou menos o que se passava. Se nos tempos em que Jesus peregrinava pelas cidades da Galileia, da Judéia, expondo às turbas de ouvintes a doutrina que ele descera do infinito, alguém em torno se permitisse ao trabalho de prestar atenção aos detalhes que se sucediam,
não citados pelos 4 cronistas do Novo Testamento, muitos outros livros existiriam os autênticos em torno do Divino Mestre, tal qual judiciosamente afirma o seu apóstolo João. Esse observador, se houvesse existido, teria notado, por exemplo, por toda parte, pelas praias, pelas sinagogas, pelas montanhas, pelas ruas, e até sentado à soleira da casa de Pedro, em Cafarnaum, e no pátio florido da granja de Lázaro em Betânia, mas absorvido no anonimato da multidão. Quantos anônimos estavam lá? E um desses anônimos registra Tolstói que existia um rapaz de tez morena, de pele morena, cabelo negros, fartos, um olhar esverdeado, esverde acinzentado, um olhar sonhador, um olhar pacífico. Este homem, que não conseguia se identificar necessariamente a sua origem, mas deduziu-se ser grego. Por quê? Porque ele trazia consigo uma sacola feita de pele de carneiro, e dentro dessa sacola, a todo momento que Jesus começava a trabalhar, a falar, a mostrar a sua divina mensagem, ele recolhia cuidadosamente um rolo de pergaminhos, né, de mais ou menos 30 centímetros, enrolados em 2 tubos, e à medida que ele ia escrevendo, ele ia enrolando a parte de cima, e quando ele quisesse consultar, ele desenrolava novamente. Pois bem, nesse período, ali na região da Palestina, poucos usavam esse tipo de instrumento, ainda mais em via pública. Os que se davam ao trabalho de escrever, normalmente judeus, eram mais em relação à sua religião, mas não na rua. Raramente se abria um livro, um pergaminho na rua. Então era estranho aquele homem, aparentemente simples, ali no meio daquela turba. Mas, obviamente, como já dissemos, todos estavam com a atenção voltada a Jesus e poucos davam atenção a esses detalhes. Mas toda vez que Jesus saía em público e começava seu ministério, ele desenrolava e começava a anotar nesses pergaminhos minuciosamente todos os detalhes do que se passava. Este homem, que vestia uma túnica marrom, que Tolstói registra-o como moço de vestido de marrom, ele, lembrando que marrom é a cor do anonimato. Vejamos os franciscanos, por exemplo, a ordem franciscana do nosso Poverino de Assis, eles vão usar a cor marrom, que é a cor da humildade. E este homem usava marrom e buscava ficar o mais anônimo possível entre aqueles adoradores do divino Galileu. Então, à medida que Jesus ia comentando, ele cuidadosamente desenrolava e ia fazendo essas anotações. Ele se hospedava em alguns quartos alugados a preços módicos, e algumas vezes nos próprios paióis, né, nos currais dessas casas. E à noite ele acendia uma pequena lamparina que ele trazia consigo de azeite, e ele passava em revisão, recapitulando tudo aquilo que ele escreveu ao longo do dia. E num outro maço de pergaminhos, ele anotava as considerações dele. Ou seja, nós temos ali o estudo evangélico primitivo, absorvido ao longo do dia da própria boca do Rabi Galileu, do próprio Cristo planetário, e à noite ele vai trabalhar estudar aquilo que ele aprendeu ao longo do dia. Então, vamos encontrá-lo à noite em profundas meditações acerca dos ensinamentos do dia de Jesus. Mas onde estivesse o Rabi pregando, lá estava esse personagem, à sombra de uma oliveira, usando uma pedra como banco improvisado, sempre atento ao que Jesus relatava e anotando. Em seus olhos faiscavam aquela veneração, como se estivesse diante do próprio Deus, né? Ali absorvendo aqueles ensinamentos com olhar vivo. Era um momento indescritível para este homem,
para esse moço, o moço de marrom. Mas ninguém o percebia. E ele fazia de tudo para ficar o mais anônimo possível. Por exemplo, quando ele percebia que Jesus queria se recolher e ficar com seus discípulos, ele discretamente se afastava. Sem chamar muita atenção, ele se afastava. E ficava ao longe, observando. Como? Quando as ondas de pessoas começavam a voltar a se aproximar de Jesus, então ele acompanhava aquelas hordas de pessoas desesperadas e voltava a ouvir e acompanhar os ensinamentos de Jesus. Onde fosse o rabi, ele estava o acompanhando. E ninguém o percebia. Até em certa ocasião, quando, num belo dia, um dia especial, um dia de muito calor, de sol muito forte, estavam em Cafarnaum e, de repente, neste dia, a quantidade de pessoas doentes, de pessoas desesperadas buscando o auxílio de Jesus era enorme. Jesus começa seu trabalho sem fadiga e começa a atender a todos, curando um aqui, outro ali, acalmando um aqui, outro ali, sempre distribuindo bênçãos onde ele passava. E a turba, já muita gente, já se acotovelavam e empurravam ele daqui para lá, de lá para cá, até que cai a seus pés, cai a seus pés o fariseu Jairo. Esse personagem, desesperado, chega e se joga aos prantos nos pés de Jesus, rogando que ele venha à sua casa, porque sua filha, uma garota de 12 anos mais ou menos, está com febre alta, delirando, e ele teme pela vida da menina. Então, imagine, gente, esse personagem Jairo merece até uma outra live, um outro estudo, porque para um fariseu, orgulhoso como eram, né, vir e se jogar ao pé de um galileu, né, um homem da Galileia, um mero carpinteiro, rogando, desesperado, auxílio a esse homem, ele estava no ápice do desespero. Então, a gente pode até fazer um paralelo. Quantos de nós precisamos, às vezes, desse choque de desespero para dobrar nosso joelho, para dobrar a nossa fronte e buscar a humildade? Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Então, Jairo conduz Jesus até sua casa e quando estão a caminho, de dentro da casa já saem os rumores, o desespero de que a menina havia desencarnado, né? Que a menina havia passado. Morreu a filha de Jairo. O próprio Jairo já desesperado, a família toda vem enquanto desesperada, e aí deu aquele alarido, aquela confusão, e Jesus segue, vai dentro da casa, e de um instante para outro, o que era confusão, o que era desespero, o que era fúnebre, passa a ser um momento de luz. Jesus pega a menina pela mão e ela instantaneamente sai para fora sob as mãos de Jesus, sorrindo, feliz, saudável, normal. Então, e esse anônimo registrando detalhadamente cada um desses passos. Nesse momento de efusiva alegria de todos, além dos milagres que Jesus já havia feito ao longo do dia, começa a cercar Jesus e Jesus começa a andar meio que para trás. Nesse processo, Jesus se aproxima demasiadamente desse homem de marrom. E num ápice, no momento, Jesus, de costas, acaba encostando o manto na face desse homem de marrom, que foi um momento sublime para esse espírito. Quando ele toca o manto de Jesus, ele entra em êxtase. E aí, discretamente, ele vira o rosto e dá um beijo no manto de Jesus, dá um ósculo. De toda a ternura, toda a gratidão, era um momento muito especial. Jesus percebe este momento, tal qual ocorre com a mulher hemorraica, né, com a mulher que estava sangrando, que
toca o manto de Jesus e pede o milagre. Da mesma forma, Jesus percebe a presença, se é que já não tinha conhecimento da presença dele, e aí se vira para ele, se vira para o homem de marrom e toca a sua cabeça. No momento que toca a sua cabeça, os dois trocam um olhar muito significativo, extremamente breve, mas muito significativo, e penetra fundo no espírito daquele homem e mata toda a sua sede, toda a sede que, como espírito, ele trazia nos refolhos da sua alma, usando uma expressão da própria Ivone. Então, esse foi um momento sublime para aquele homem, e Tolstói registra que só foi isso, e Jesus continua no atendimento. Mas esse pequeno, esse leve, mas sublime contato foi transformador na vida daquele grego, né? Reconhecidamente como grego, o homem de marrom. E aí, desse processo, muda toda aquela paixão, toda aquela veneração vivida por aquele homem, se transforma em confiança. Cada vez mais a confiança na boa nova do Cristo. Ocorre que no dia seguinte, no dia imediato seguinte, nessa mesma praça, em função dos sucessos do dia anterior, logo muito cedo, logo à primeira hora, já existia uma multidão nesta mesma praça. E lá está o homem de marrom tomando o seu posto, com os seus equipamentos de escritas à mão, aguardando a chegada do divino Rabi, porque saberia que iria fazer sublimes registros. Contudo, deu-se a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, e já na metade do dia o divino Rabi não havia aparecido, nem ele, nem os discípulos de Jesus. E a turba, entre eles, muitos endemoniados, muitos possessos, controlados com dificuldades por seus familiares, amarrados a macas para não se debaterem. Então, aquela coisa pavorosa, um dia muito quente, em meio à poeira da praça, as pessoas já com fome, com muita fome, alguns até com sede também, porque o calor era muito grande, toda aquela angústia, o choro da família, os gritos daqueles possessos, toda aquela confusão, e eram muitos, aquilo sensibilizou sobremaneira o homem de marrom. E num impulso que ele mesmo não conseguia controlar, ele se levanta para atender esta turba. Ivone do Amaral Pereira vai registrar, num impulso irreprimível, qual autômata observando a voz de comando proveniente dos arcanos invisíveis, aproximou-se de uma daquelas endemoniadas que se detinham em convulsões sobre o pó da praça. Após pôr-lhes as mãos sobre a cabeça, exclamou com tonalidade incomum, autoritária, mas doce. E ele vai dizer: em nome de Jesus Nazareno, o Filho do Deus vivo, retira-te deste homem e vai em paz. E aí, seguindo o relato de Ivone do Amaral Pereira, o enfermo estribuchou ainda por alguns instantes, proferiu alguns gritos roucos e, muito surpreso com o que acontecia, levantou-se, até envergonhado pela situação, mas completamente curado, dono de si, ainda tentando compreender, enquanto olhava a todos envergonhados, sacudindo o pó que se prendera em suas túnicas. E aí se dá o primeiro momento, o primeiro milagre, a primeira expulsão de demônios, a primeira trabalho mediúnico realizado, o primeiro dialogador fora do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Então, neste momento, ele passa automaticamente a atender a todos os que ali se encontravam, um por um. E as pessoas vendo o milagre, ansiosas por atenção, e ele começa a atender um por um,
especialmente esses que se diziam, que se relata como endemoniados, os possessos. E eis que no meio desse trabalho improvisado, mas inspirado, iluminado, surge o apóstolo João, tentando compreender o que se passava. E João, vendo que ele expulsava, como ele mesmo disse, em nome de Jesus Nazareno, ele acha que aquilo não é adequado, não é oportuno, e repreende-o. E fala com o homem de marrom para que ele não faça aquilo, porque ele não está autorizado. E aí vai nos conduzir a esse versículo, a esse trecho que nós já o lemos, né? Mestre, vimos um que lançava fora demônios em teu nome, mas que não nos segue, porque não há nenhum... Perdoe. Mestre, vimos um que lançava fora demônios em teu nome, que não nos segue, e lhe o proibamos. E disse-lhe Jesus, não lhe o proíbas, porque não há nenhum que faça milagres em meu nome e que possa dizer mal de mim, porque quem não é contra vós é por vós. Então aí começa o trabalho. E João, sensibilizado com isso, retorna a este homem de marrom, e dá uma contraordem ao que havia dito, né? E fala, meu irmão, segundo o próprio Jesus Nazareno, você está autorizado, siga teu trabalho de luz. Me perdoe por ter interferido no seu trabalho, mas que Jesus te abençoe e continue o seu trabalho. E a partir daí, este homem de marrom continuou o seu trabalho, mesmo que separado dos grupos mais próximos de Jesus, ele continuou fazendo o seu trabalho, orientando e cuidando das pessoas, exatamente com essa especialidade de expulsar demônios. Ocorre que nesse processo vem aí o dia que nós conhecemos como a Sexta-feira Santa hoje, pela tradição católica, que é a sexta-feira que antecede a Páscoa judaica. E que Jesus é entregue, morto, e ressuscita. Já contados 7 dias depois desse processo, o próprio homem de marrom já registrava todos os detalhes da sua ressurreição, que se deu ao 3º dia. Então, na sexta-feira seguinte, ele está ainda inconsolável. E exausto de escrever detalhes e mais detalhes do comportamento de cada um dos 12 discípulos, do comportamento do Sinédrio, do comportamento dos romanos, do comportamento da populaça, do comportamento de tudo que ele tinha, e ele entregava-se à escrita, exausto já com isso, e exausto também de tanto chorar, de tanto prantear os sucedidos. Numa sexta-feira ele vai e acaba adormecendo em cima dos próprios alfarrabos deles, dos próprios escritos deles, que ele tinha tanto carinho, guardava com tanto zelo, ele caiu amassando tudo, mas ele dorme. E nesse sono profundo, ele sonha que encontra com o divino Rabi, Jesus. E neste sonho, Jesus o orienta. Filho, é necessário que você divulgue todos os registros que você catalogou e que você coloque isso também para a posteridade. É necessário que você ensine a todos a boa nova da sua melhor forma e continue seu ministério de atender tantos quantos necessitados. E aí, quando ele acorda desse sonho, compreende sua missão. E a partir daí, já vai se encontrar ele no dia seguinte, imediato, feliz, na porta do mercado, tocando seu pífano, uma flauta, porque nesse momento a música atrai muitas pessoas e ele vai se rodeando de crianças. Enquanto as mães vão às compras, deixa a criança se distraindo ali com esse rapaz. Quando ele consegue formar um determinado grupo assistente, ele começa a falar do divino Rabi,
das doces maravilhas do Evangelho. Vai falar de um príncipe que desceu dos arcanos celestiais para pregar a paz, o amor entre os povos da terra. E assim ele começa as pregações. Registra Tolstói que naquele momento da história o povo era ávido por fábulas, por histórias, e mesmo assim, então, em função disso, eles se aproximavam desse homem de marrom e assim aprendiam todas as lições do Cristo, todas as lições de amor do Cristo. As mães, por sua vez, percebiam que seus pequenos, seus filhos, melhoravam consideravelmente em seus comportamentos, tornavam-se mais dóceis, mais obedientes, mais maduros. E elas passaram também a se interessar. O que esse homem diz para essas crianças, para esses nossos filhos, que os transformam dessa forma? E aí elas também começam a beber na fonte de seus ensinamentos. E quando ele concluía um trabalho e deixava seus escritos para uma determinada comunidade numa cidade, ele misteriosamente desaparecia e ia-se ter conhecimento dele em outra cidade. Quando terminava nessa outra, ele partia para outra e assim sucessivamente. E aí está aí o trabalho de um homem anônimo que viveu no tempo de Jesus e que, por força de seu anonimato, de seu trabalho como trabalhador anônimo, nos deixa esse legado de hoje poder trabalhar em nome do Divino Mestre Jesus, anonimamente, sem trazer nenhum certificado, nenhum diploma emitido pelo vil interesse humano. Nós, a partir do momento que nos entregamos à doutrina espírita com boa vontade, com verdadeiro interesse, com desinteresse no campo material, que nos dedicamos todas as nossas energias na compreensão dos ensinamentos deixados por Kardec e todos esse manancial de conhecimento deixado por aqueles que vieram depois, desde Leon Denis até os livros mais recentes que estão a nosso alcance, para compreender melhor, para trabalhar melhor, para saber como lidar com a esfera espiritual que espera tanto de nós, que nos aguarda ansiosamente há tantos anos para que possam, através de nós, promover tantas maravilhas no campo da transformação humana. Então nós temos esse trabalhador anônimo que deve ser, entre outros, o nosso maior exemplo de trabalhador. É nele que devemos inspirar. Nós, na doutrina espírita, na seara de Jesus, como também em outras escolas religiosas, não devemos esperar nada além do que nos aguarda no céu e a nossa própria transformação íntima. Devemos, com sinceridade, com amor verdadeiro, levar a todos o pouco que aprendemos, o pouco que confiamos, transferir essa nossa confiança, essa nossa perseverança, esse nosso ânimo para todos quantos querem ouvir a palavra do divino Jesus, sua boa nova. E assim se faz todo esse movimento espírita. Assim se sustenta todas as casas espíritas. Então, assim encerramos agradecendo a Jesus, o Divino Mestre, agradecendo a Casa Seiki pela oportunidade, agradecendo a espiritualidade que nos cerca, nos intui, por poder trazer esta oportunidade de reflexão em torno do trabalhador anônimo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita luz, muita paz.